no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 16 a seguir. Mateus, ele abre os Evangelhos com a sua primeira carta e ele trouxe relatos em uma perspectiva diferente um dos outros. Na verdade, os Evangelhos, eles compõem um grupo, os 4 Evangelhos, cada um está descrevendo a natureza do Senhor, a sua humanidade e os seus feitos de uma perspectiva diferente, mas todos eles vão convergir no final para um só propósito, em nome do Senhor. Evangelho de Mateus, quem achou? Amém. Capítulo 16 e 17, ou capítulo 13, verso 16 e verso 17, tá? Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, disse-lhe Jesus, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus e já começamos passado um pouquinho do meio do sermão que Jesus estava ministrando para aquelas pessoas. E o que nos chama a atenção aqui é que o que vai ser revelado agora para a sua vida, para a minha vida, é que no verso 17, eu vou enfatizar ele nesse momento, porque na verdade eu vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. Você sabe que quando a gente olha para a vida dos profetas, quando a gente olha para os nossos patriarcas, desde Abraão, e entre todos os profetas que compõem o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, o modo de dizer, né? É por nem o Novo nem o Velho tem idade, todos eles já têm uma idade suficiente. E os profetas, eles falaram de muitas coisas através, movidos, impulsionados pelo Espírito do Senhor, para, além de escrever a história, porque assim, quando uma profecia acontecia em tempos de Israel, ou nos tempos passados, Isaías, Samuel, os demais homens, o próprio Abraão mesmo, e entre outros que profetizaram, todos eles abriram a sua boca para dizer as maravilhas e aquilo que Deus iria fazer. Mas nenhum deles teve oportunidade de estar diante aqui desses discípulos, a qual se apresentaram ali, quando o Senhor os convidou. Porque todos eles falaram, impulsionados pelo Espírito do Senhor, falaram acerca das grandezas de Deus. E a história da humanidade começou a ser escrita. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito em Deus, tá? Só que a história da humanidade teve um princípio através da palavra. Então, o fato de você acreditar ou não já é um problema teu, porque o que foi escrito já foi exatamente para mostrar que esse Deus, ele é presente, e que isso não foi isso já foi comprovado por diversas vezes. Entre as teorias que se levantam para tentar invalidar aquilo que está escrito, nenhuma delas teve êxito. Por quê? Porque aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que Ele prometeu, vem se cumprindo de acordo com os tempos, e a humanidade vem passando por isso, não é verdade? Então, nós vamos entrar aqui agora em uma fase dessa parábola que nos diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
esse é o que cai ao pé do caminho. Ou seja, a parábola vai dizer o seguinte: quando Jesus conta a parábola, ele começa a contar do semeador, aquele que tem a embalagem que vem a semente, o alforje, pode ser. E aí o semeador, ele passa aí, antes dele chegar no campo, talvez na hora de lançar a semente, algumas caíram pelo caminho. Agora eu quero te fazer uma pergunta, quero que você pense nessa pergunta: de quem e para quem essa parábola está sendo ministrada? Você sabe por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque muitas das vezes nós passamos anos e anos diante da ministração da palavra do Senhor e agimos exatamente como aquele que ouve a palavra, mas não entende. E isso, além disso, ser preocupante para mim e para você em dias atuais, porque eu e você não vivemos tempos de você falar assim: ah, quer saber? A palavra, eu nem prestei atenção porque eu estava desconectado. O irmão me chamou, eu estava olhando no celular, ou enquanto o pastor estava lendo a palavra, eu estava lendo lá o livro de Apocalipse, porque eu achei muito mais interessante aquilo que eu estava lendo do que propriamente o que foi ministrado. E muitas das vezes na segunda-feira você nem se lembra do que foi dito aqui. Isso acontece por quê? Porque você não começa a se preocupar na consciência que você está tendo quando você está nesse lugar. Então você passa anos e anos agindo exatamente como essa primeira semente, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Quantas vezes você foi para a sua casa e disse assim: puxa vida, eu não entendi nada, o que estava ali, por quê? Mas só que a sua pergunta, quando você diz assim, não entendi nada, ela não vem com a pergunta: por que será que eu não entendi? O que eu estava fazendo no momento que eu fui tão desatento ao ponto de ser ministrado uma palavra poderosa, uma palavra que eu olhei para o lado e vi o irmão chorando, o outro começou a sentir a presença do Senhor, e eu ainda no meu local, simplesmente aquilo não fez nada comigo. E aí, sabe o que a gente faz nessa hora? A gente não se preocupa porque a nossa consciência, ela está desconectada, desligada, e não se importa com a mensagem que foi dada. Então, essa parábola aqui, as 5 pessoas apresentadas aqui, são quem? São quem? As 5 pessoas que Jesus vai apresentar nessa parábola. Vamos ler a outra parte? Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você sabe que você pode passar uma vida dentro da igreja ofendido? Uma vida. Você pode passar uma vida dentro da igreja carregando diversos tipos de ofensa e continuar ainda dentro, esperando inconsciente, achando que, sei lá, será que vai vir um sobrenatural e vai mover esse momento e me direcionar verdadeiramente para ouvir e ser incomodado por essa palavra? Mas nós não pensamos assim. Levamos as nossas ofensas um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, e aquilo vai se estender durante anos. Então, para quem está sendo? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas? Aí a gente vai entender na próxima semente. E o que é semeado entre espinhos? Esse daqui já está com espinho. Ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam e fica infrutífera. Percebe que está no grupo, mas não dá o seu fruto, porque tudo isso acontece. E para quem que está sendo ministrado? Aí
quando eu faço essa pergunta, a gente sempre pensa no outro, sempre pensa nas outras pessoas. A gente sempre joga a responsabilidade que era para ser minha, da minha desatenção, do meu descaso, da minha forma de viver, eu jogo sempre para o outro. E eu nunca trago isso diretamente para mim, trazendo consciência que algo precisa ser feito para que a minha vida verdadeiramente seja transformada pela palavra de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, não é pela aparência, não é, porque assim, por que não pode, não é pela aparência? Porque assim, a aparência pode ser fingida de muitas coisas. Você pode fingir que é um vitorioso. Hoje você pode manifestar de muitas formas, e uma delas é você fingir que é vitorioso. Aonde? Quando alguém te conta um problema, uma dificuldade, quando alguém te abre, você, ao invés de convergir todo o seu amor e o afeto para tentar tratar daquilo, você pensa assim: puxa vida, comigo não aconteceu isso daí não. Porque a gente se finge de vitorioso. A palavra de Deus, agora eu não vou dizer, mas tem gente que também tem aparência de quem tem muito dinheiro. Então a aparência, ela hoje faz parte muito da nossa vida. Nós estamos hoje em uma época em que a aparência exterior, ela tem que falar muito mais do que a interior. Só que o que acontece? A exterior, ela dá um resultado. Que resultado que dá? Externo. Mas o interior, ele dá resultado interno em todas as áreas. Então, tem gente que aparenta ser um homem de Deus. E como que começa a pessoa se aparentar? Porque é uma confusão, muitas das vezes, em você discernir aquele que é o homem de Deus e aquele que não é, porque a gente às vezes não julga desse jeito. Às vezes o peso da palavra homem de Deus, ele perdeu tanto o seu valor e a sua essência, que a aparência, muitas das vezes, quer moldar uma ideia, mas o interior quem vê é o Senhor. Então, por que a gente não se preocupa com o interior? Em discernir os espíritos, em conhecer verdadeiramente aquele que é manifestado. Por que a gente não se preocupa com isso? Porque a gente olha o exterior. Deus é que olha o interior. Mas na palavra de Deus, Ele nos dá a instrução para que nós tenhamos o discernimento de conhecer. Porque o milagre, a bênção, a mão estendida, aquilo que você recebeu, isso é um dom que está derramado sobre todos. Todos. Mas pastor, é sobre todos, é a promessa. A promessa é que essa obra, ela foi estabelecida como um decreto de Deus, para que todos e ninguém tivesse o não direito de exercer o poder do nome de Jesus. E esse nome, ele faz maravilhas. Esse nome, ele cura. Esse nome, ele liberta. Esse nome, ele transforma. Esse nome, ele regenera. Mas você não vai ser julgado pelo uso do nome. Porque naquele dia, diz a palavra de Deus, muitos virão e dirão assim: Senhor, foi em teu nome que eu fiz as maravilhas. Em teu nome eu curei os enfermos. Em teu nome, então aonde está o homem de Deus? Aonde que ele está firmado verdadeiramente? Qual que é a instrução que vai fazer com que o milagre verdadeiramente siga a sua vida? Qual que é a instrução? É a que está debaixo da palavra de Deus. E no livro de 1 Samuel, ali no capítulo 4, no verso 2, a palavra de Deus nos diz que Samuel ainda estava fazendo a transição entre ser o profeta do Senhor, ainda instruído, e Israel vai pelejar contra os filisteus.
Diz a palavra do Senhor que a arca da aliança não estava no arraial aonde iria acontecer a batalha, ela estava em outro local. E aí o que acontece? Israel, os filisteus se aprontaram para a batalha, diz o texto, 1 Samuel capítulo 4, ali no verso 2 a seguir. Diz que os filisteus começaram a se preparar para batalhar contra Israel. E eles montaram a sua guarda e foram diante do povo de Israel. Diz que naquela ocasião Israel foi ferido. E aí quando eles voltaram, havia tido percas, todo mundo estava triste. Mas por que nós perdemos? Por que nós não estávamos, que os filisteus nos feriram? Por que isso nos aconteceu? E aí começaram a dizer assim: é porque a arca do Senhor, ela não estava dentro, junto conosco. A arca do Senhor, ela não estava presente, ela não estava junto. Então foi por isso que nós perdemos a batalha. Mas o que fizeram? Disseram assim: então vão lá e tragam uma arca aqui para o arraial, onde está o exército de Israel. E aí, mais uma vez, Israel, quando a arca chegou, Israel começou a cantar de alegria, cantar, glorificar, exaltar. E aí, o que diz o texto no final do capítulo? Quem está lendo aí? O presbítero Nelson, você está lendo? Final? Lê o final do capítulo 4. Coletejo 9. Tá. Esforçai-vos, sedes homens, ó filisteus, para que, porventura, não venha a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sedes, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil em pé. 30 mil. E dessa vez a arca estava. Porque depois os filisteus levaram a arca. Tudo tinha um plano aí. Mas o que o Senhor Ele quer que você entenda hoje? É que a sua mente, ela precisa definir aquilo que você conhece do Senhor. Porque não é o símbolo que vai fazer algo na sua vida se você continuar a acreditar que somente é um símbolo. Porque Israel não estava preocupado com a grandeza do Senhor como no exército, agindo no exército. Eles acharam que simplesmente se ele trouxesse o caixote aonde estavam os bens que Israel tanto guardou, os mandamentos, as tábuas do mandamento, o maná, a vara que floresceu, eles achavam que se somente a arca estivesse presente, eles iriam ter êxito. Mas se você começar a olhar exteriormente só, e não começar a mudar a sua mentalidade, e é ela que vai definir o seu próximo passo. A mentalidade de prosperidade, ela não consegue trabalhar na sua vida, você vai sempre viver em escassez. Por quê? Porque você estagnou, nós muitas das vezes, eu quero dizer, vocês, nós, né? Nós estagnamos muitas das vezes a nossa mente em um descanso, entre aspas, nos achando importantes, simplesmente por causa dos símbolos ou porque o que a gente faz. E isso, o Senhor Ele quer nos mostrar através dessa palavra, que o símbolo, ele é algo que ele está sendo colocado para mostrar ou ilustrar algo que está ausente. Ou seja, quando você pensa no símbolo, é porque você está colocando algo para substituir aquilo que é verdadeiro. Então você coloca o símbolo. O Senhor Ele não quer que nós olhemos dessa forma, Ele quer que nós mudamos e trazemos consciência aquilo que nós estamos fazendo. Para quê? Para que o seu choro verdadeiramente seja o choro da presença do Senhor. Para que a sua vida comece a ser transformada verdadeiramente pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de simbologia ou de simbolatria, a gente entra em um campo muito vasto, porque as coisas elas se estenderam de uma forma cômoda para muitos. Muitas pessoas abrem a Bíblia e aí, não estou falando que eu nunca fiz, eu fiz isso também, eu fiz isso, mas tem uma outra Bíblia que já vem preparada exatamente para você nela achar suas promessas. Já vem um mini livro que é onde que você vai buscar só as suas promessas, ou seja, tudo ali que você vai abrir vai ser bênção. E eu não digo que isso está errado, que você não pode abrir a palavra de Deus e entender que Deus está falando com você, desde que você tenha consciência de tudo que você está fazendo, daquilo que você está vendo. Trazer consciência é a prioridade para nós, porque quando eu tenho consciência, eu começo a me preocupar com muitas coisas que estão acontecendo. Eu começo a me preocupar com aquilo que Deus verdadeiramente está querendo de mim. E eu não estou vivendo simplesmente os meus dias como está um semeador lançando as suas sementes, porque nós podemos passar anos dentro da casa do Senhor, uma vida recebendo a semente e não entendendo, sendo jogada pelo caminho, e muitas das vezes o nosso coração ele não está nem tão pronto, porque ele já está com tanto espinho, com tantas dificuldades, porque o inimigo ele sabe que você precisa, ele não tem pressa de te derrubar, né? Eu já havia falado isso a outra mensagem. Ele não está preocupado em te derrubar imediatamente. Por quê? Porque ele tem tempo para trabalhar com isso. Ele tem tempo. Então ele vai fazer isso por diversas vezes, e o cansaço que você vai receber através dessas lutas vai te fazer descumprir os princípios da palavra de Deus e não trazer consciência a mim, porque sempre é o outro que está com dificuldade, nunca sou eu. Mas quando eu trago consciência, eu digo: não, peraí, essa palavra do semeador, então, eu pensava que sempre estava falando do outro, e agora ela está falando diretamente comigo. Exatamente. A palavra de Deus, ela sempre vai estar trazendo responsabilidade para você e nunca para o outro. É para você mesmo. Todos nós, os ministros, todos que têm a oportunidade, você que não ministra aqui, mas muitas das vezes você ministra na rua, muitas das vezes você está diante de alguém e você ministra a palavra. Por quê? A ritualística e o símbolo que nós colocamos aqui, às vezes você esquece que você está fazendo e cumprindo o seu papel em outro lugar. Todo o tempo. Essa palavra, meus irmãos, ela veio para te dar um direito e uma oportunidade de você discernir todas as coisas e conhecer tudo. Então, nada fica oculto diante da palavra do Senhor. Ele é o Deus que vê em todos os lugares. Ele sabe o seu choro. Muitas das vezes as nossas lágrimas são as lamentações nossas mesmo. O pastor Nelson muito falava de um texto: do que se queixa o homem é dos seus próprios pecados, não é? Ele sempre era um texto que ele usava já como aquele texto frisado, né? Sempre ele usava um texto como esse. E aí, quando a palavra era colocada, eu ficava tentando me enquadrar. Quanto tempo faz que você não tenta se enquadrar verdadeiramente no que está sendo pregado? Porque muitas das vezes nós nos sentamos, levantamos e vamos embora, e nada acontece. E aí a gente começa a fazer tudo errado, querendo que dê certo. Então, percebe que eu preguei há uns dias atrás dizendo que eu falei as duas últimas mensagens foi do que? Uma visão do ano que vem, daquilo que a gente vai fazer no ano que vem. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é trazer consciência para os nossos atos de verdade e dizer assim: poxa vida, eu estou fazendo tudo errado mesmo. E muitas das vezes nós não dizemos isso. Sabe por quê? Porque
às vezes ainda, como Moisés fez, diante daquela rocha, com todo o seu cansaço de ouvir a congregação reclamar diante dele, todo aquele povo reclamando a morte de Miriam, tudo aquilo causando peso, e aí ele se apresenta com uma diretriz diante do povo de Israel. A palavra do Senhor foi uma diretriz que era para exatamente fazer o que o Senhor havia dito: chame a congregação, apresente-se diante deles e peça, fale para a rocha, que ela vai dar a água e todos vão matar a sede. E aí Moisés, devido ao cansaço, às dificuldades, às lutas, ele disse assim: e seus incrédulos, porventura agora a gente tem que te... Olha só o que ele diz: porventura agora nós vamos ter que tirar nós água dessa rocha. E aí ele levanta o cajado e bateu. E quando ele bateu, a palavra do Senhor se cumpriu. Mas estava certo? Então muitas das vezes nós estamos fazendo errado. Por quê? Porque nós não estamos nem aí com a nossa consciência. Eu faço bem o que eu quero lá em casa, eu faço bem o que eu quero no meu trabalho, eu faço bem o que eu quero quando eu não estou perto dos meus irmãos, como se o Espírito do Senhor não estivesse em todos os lugares. Não é verdade? Pode ver quando Naamã se apresentou diante do profeta, e Geazi: puxa vida, eu estou andando descalço todo esse tempo, atrás do homem de Deus, para cima e para baixo, onde que ele vai eu vou, eu subo, ele manda eu subir, eu subo, ele manda eu descer, eu desço, eu vou pelos valados, eu entro no mato, eu durmo nas cavernas, eu estou diante do homem de Deus. E agora chegou diante de nós uma das maiores ofertas que vinha. Olha só o tanto de jumento carregado de ouro, de alimento. Eu vi ali que eu estou andando descalço, eu vi ali que tem até uma sandália para me andar entre meio às pedras. Não está escrito isso, estou só sensacionalizando para você. E aí Geazi corre atrás de Naamã e diz: Naamã, quando vê, puxa vida, o que foi? Você acha que um homem que recebeu uma cura, ele ia ter orgulho agora de não presentear, sabendo já que era uma honra apresentar diante do homem de Deus e dar o seu presente, a sua oferta? E aí Geazi pegou aquilo que ele pôde e trouxe. Aí ele se apresenta todo feliz, né? Puxa vida, o coração chega a estar alegre, feliz. Essa noite mesmo eu vou vestir a minha túnica, colocar o meu sapato de ouro. Quem sabe? Onde você estava, Geazi? O profeta falou com ele. Não, eu estava por aqui mesmo. Estava aqui. E porventura, o meu coração não foi contigo? Não estava contigo? Porventura, agora preste atenção. Em algumas versões vai dizer o meu espírito, tá? Porventura o meu espírito não foi com você. Só que no texto, no hebraico, não vai estar ruach, né? Que é espírito. Lá vai estar coração mesmo. E coração é o quê? Coração é o quê? Não são tudo aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós compreendemos, aquilo que é já dado como instrução. E o profeta disse assim: porventura não foi meu coração contigo? Você não aprendeu nada daquilo que você tem visto e ouvido, sendo moço que anda junto comigo? Pois agora a lepra de Naamã vai estar em você. E ele foi despedido daquela situação. Então hoje
irmãos, você, eu, nós aqui, que já temos todos uma idade, um tanto quanto, no ponto exato, vou colocar, no ponto exato, ainda estamos achando que o Senhor não está em nenhum dos lugares, simplesmente porque eu deixo de trazer autorresponsabilidade. Agora eu vou te dizer uma coisa: a autorresponsabilidade nunca vai vir se primeiro você não tiver consciência, e a consciência denuncia primeiro que você aprendeu a palavra de Deus. Essa palavra não caiu no caminho, essa palavra, ela exatamente vai me dizer assim: mas o que foi semeado em terra boa, este ouve, compreende a palavra e produz um 100, o outro 60 e o outro 30. Cada um vai dar o fruto de acordo com aquilo que ele aprendeu. Ele não vai dar mais que o outro, ele vai chegar nos níveis que o Senhor quer. O Senhor vai usar exatamente você, do jeito que você está, porque Ele não vê a sua aparência, Ele não vê a minha aparência, mas Ele quer que nós tenhamos nesse ano consciência verdadeira. E não tenha vergonha não, sabe por quê? Porque o coração contrito diante do Senhor, este Ele ouvirá. É isso que Ele vai fazer por nós. Então, quer que o ano de 2025 seja um ano diferente? Pense na consciência. Comece a trazer consciência em tudo. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua mente. Transforme a sua mente numa mente alinhada, uma mente de destino, uma mente que verdadeiramente vai te mostrar o próximo passo, usada diante do Senhor. Esqueça o símbolo das coisas. Não fique dogmatizado aos símbolos. Entenda o que eles significam e o que eles proporcionam na sua vida. Porque Israel foi ferido 2 vezes. Uma porque achavam que estavam sem a arca, e depois foram feridos com a arca. Os filisteus ainda levaram ele embora. Porque o símbolo, ele não significa nada, ele só mostra a ausência. Israel esqueceu de quem era o general deles. Israel achava que só porque a arca do Senhor estava presente, tinha mudança na vida deles. O Senhor queria que eles tivessem consciência de quem era o Deus que eles serviam. E hoje a palavra para nós é essa. Você sabe que existem muitos tipos de palavras, e eu observo todas elas quando o diácono ministra, quando o presbítero ministra, quando os obreiros ministram. Existem palavras que elas são de diversas formas, e você precisa compreender elas para você tentar verdadeiramente, trazendo consciência dos seus erros diante da palavra, dizer: Senhor, como que eu posso me enquadrar aqui? Porque até agora, vou te falar, está tudo errado o que eu estou fazendo. Não está legal em casa, no trabalho estou falando mal com meu amigo, estou tratando ele mal, trato mal meu chefe, desrespeito, na rua eu não vejo a hora de ultrapassar alguém, e ainda se bobear eu dou uma fechadinha. Não estou dizendo que nós não somos levados a isso, mas a palavra de Deus, ela quer que verdadeiramente começamos a ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Quer conhecer verdadeiramente o homem de Deus? Traga consciência e dê responsabilidade a ele, para você ver. Porque consciência hoje é uma palavra que perdeu tanto valor, que ninguém se importa mais. Não, simplesmente vamos embora, e quem sabe quinta-feira tem uma outra palavra melhorzinha, porque essa daí, entendeu? Mas isso é porque você está com falta de consciência mesmo. Porque a autorresponsabilidade só vai vir quando você tiver consciência. Aí você vai ter autorresponsabilidade. Aí você vai ter. Sem consciência. Então, vamos fazer com que esse ano verdadeiramente, de 2025, ele seja um ano completamente diferente. Completamente
E eu vou me esforçar, porque tudo aquilo que eu falo aqui, eu me responsabilizo. Às vezes, olha só, uma das coisas que os ministros têm exercido, mas sempre vai ser cobrado: responsabilidade daquilo que diz. É verdade, tem que ter. Sabe por quê? Bater na rocha e sair água, vai dar certo? Vai sair água? Sai. Mas se você olhar o texto, o decreto para Moisés vem logo em seguida. Então não se confunda achando que porque você bateu de qualquer jeito, saiu água, deu o resultado, que você está fazendo certo. Isso é porque você não está trazendo consciência ao fato. Então preste atenção nisso. E quando eu falo ministros, eu não estou falando só para os obreiros não, porque todos nós ministramos em algum momento, em algum lugar. Isso é ter consciência do que eu estou te dizendo. Porque o nome de Jesus, ele proporciona algo quando você menciona ele. Ele tem poder. Sabe por quê? Porque o Espírito Eterno tomou esse nome. É o nome do nosso Deus. É o nome manifestado aos homens. Então pense nisso por esses dias. Muito mais nós teremos ainda, tá? Até o final do ano tem muita coisa para a gente verdadeiramente encher o nosso... esqueci o nome daquilo agora. Alforje. E está pronto para uma batalha em nome do Senhor. E olha, irmãos, quando o diácono pede aquele hino da harpa aqui, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Todos nós estamos assim, em nome do Senhor. Quem pode agradecer a Deus?